Sejam bem-vindos novamente. Agora falaremos do nosso último livro de profetas maiores, o livro do profeta Daniel. Nós que estamos estudando os livros poéticos e proféticos, agora focando nos profetas maiores. Esta é a aula quinta da terceira unidade do nosso livro. Então, quando falamos de Daniel, já estamos falando do período babilônico, exatamente, período onde o povo de Judá foram levados para a Babilônia. Isso então se implica dentro do Império Caldeu em 605, o momento onde Daniel escreve o seu livro. A palavra-chave desse livro é soberania na história. É o Senhor Deus, o soberano, regendo a história do seu povo. Então a esfera de ação vai ser exatamente desde o momento em que Nabucodonosor vá e leva o povo cativo de Judá para a Babilônia até o reino do Ciro, do imperador Ciro, abrangendo então um período aí de 71 anos, desde 605 a 534 a.C. Vemos que a profecia de Daniel vai muito mais além do seu tempo, ultrapassa aí até o nascimento de Cristo, inclusive com questões ainda por ser cumprir. Então, é algo muito claro o livro de Daniel. É uma profecia apocalíptica do Antigo Testamento. Uma história profética dos poderes gentílicos mundiais, desde Nabucodonosor até a vinda de Cristo. Então, quando olhamos para o livro de Daniel, temos lá no capítulo 2, verso 20 e 21, que resumidamente pode dizer o seguinte: seja bendito o nome de Deus da eternidade e eternidade, porque dele é a soberania e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Então, resumidamente, veremos a palavra-chave aqui como soberania de Deus na eternidade. O Senhor é soberano em todo o tempo. Esse é o retrato do livro de Daniel, mostrando a soberania e o poderio do Senhor acima das nações. O autor, como nós já falamos, é o próprio Daniel. Ele é da tribo de Judá, membro da família real e foi deportado em 605 através da primeira leva de exilados para a Babilônia, cujo nome significa "O Senhor é meu juiz", profetizou durante o exílio, tendo sido contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Abacuque e Obadias. Logo no princípio do cativeiro, tornou-se membro do conselho de ministros de Nabucodonosor. Vocês devem lembrar do momento em que ele decide não provar das iguarias do rei, e isso Deus o abençoa, levando até ali entre os principais. Então, podemos dividir o livro de Daniel em três partes: a história pessoal de Daniel, capítulo 1, eu acabei mencionando, o plano profético do Senhor para os gentios, do capítulo 2 ao 7, e depois o plano profético do Senhor para os judeus, do capítulo 8 ao capítulo 12. Com isso, o livro de Daniel vai ser dotado de algumas características, como, por exemplo, o livro chamado Apocalipse do Velho Testamento, como havia dito. É nele onde vai ter registrado muitas das informações escatológicas, tanto para até os dias de Cristo, o que ia acontecer com Jerusalém, e em algumas linhas escatológicas e acerca do fim do mundo, vai entrar Daniel também falando acerca do que vai acontecer no final dos tempos, Então vai depender da linha escatológica aí para colocar Daniel, as profecias de Daniel, referindo também a vinda do Cristo ou do anticristo. Enfim, as 70 semanas de Daniel é muito conhecido dentro de algumas linhas escatológicas. Foi escrito para encorajar os judeus exilados e tem como propósito máximo apresentar o controle soberano de Deus sobre os acontecimentos da história. Após escrever o capítulo introdutório do livro hebraico, Daniel muda para o aramaico e nos capítulos 2, verso 4 e 7, verso 28, fala sobre o futuro dos poderes do mundo gentílico. A expressão gentílico se refere aos líderes de outros países, de outras nações que não sejam os judeus. Os babilônicos, os persas, gregos, romanos teriam, como de fato tiveram, seu tempo de esplendor e glória, porém passariam. Isso vai estar registrado
principalmente na imagem que Nabucodonosor sonhou. Deus estabeleceria o seu reino eterno por meio dos seus redimidos, por meio do povo de Judá, que seria redimido de toda aquela situação e retornariam para a sua terra natal, Jerusalém, a nação de Judá. Por isso, a mensagem central do livro de Daniel, vou fazer questão de ler para que você compreenda o que Daniel propôs. Talvez não intencionalmente, como a maioria dos livros, a mensagem central não era uma intenção, vou escrever a mensagem central, mas o foco, o objetivo, nós percebemos em sua leitura, a visão dessa mensagem é essa, de um Deus que governa, cheio de sabedoria e poder, de reis que desaparecem e dinastias e impérios que surgem e caem. O Senhor mantém Daniel, sua testemunha no palácio real, desde os dias iniciais de Nabucodonosor, que foi o gênio construtor e diretor do Império Babilônico durante 45 anos, passando por seus 5 sucessores e pela queda de Babilônia, até o reinado de Dário e de Ciro, ou seja, por um período de 71 anos, de 605 a 534, enquanto Deus, entronizado no céu, governa seus movimentos. O que essa informação traz para nós? Deus colocou Daniel para estar junto ao trono terreno nesse período de transições de reinos, porque nós vemos que Daniel começa a sua jornada de liderança ainda em Nabucodonosor, e ele não sai desse núcleo de líderes até a sua morte. Por isso, vemos que Daniel ele está lá presente em todos os 5 reis que sucederam a Babilônia antes da sua queda, inclusive a Dário e a Ciro, que eram os reis persas que entraram e dominaram a Pérsia no final do cativeiro babilônico ali do povo de Judá. Então, enquanto Deus estava entronizado no céu, Daniel estava ali ajudando no governo, na terra, no meio do povo dele. Então, mesmo em terra estranha, Deus levantou líderes que pudessem estar ali, tanto sendo porta-vozes proféticos de Deus, porque Daniel foi esse, tanto para mostrar aos gentios o quanto Deus tinha ainda remanescentes fiéis, Sadraque, Mesaque, Abednego, o próprio Daniel, e assim também como alguém que estava sendo usado por Deus para trazer à nação de Israel a palavra de sabedoria, porque foi isso que Daniel buscou. Daniel buscou insistentemente entender o que estava escrito nas profecias que haviam antecedido. Por isso, o ciclo do livro de Daniel, se olharmos pontualmente alguns momentos, será muito interessante compreender. E é por isso que nós podemos extrair lições poderosas. Daniel capítulo 1, verso 8, vai falar para nós, vai nos ensinar que temos que aprender, ter a atitude de não nos contaminar com as coisas da Babilônia e permanecermos fiéis em Deus. No verso 15, Deus sempre honrará servos que sejam totalmente dele. Não há o que temer. No capítulo 3, haverá sempre mais de uma testemunha fiel sobre a face da terra. Daniel estava ali sendo fiel, mas ele tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Haverá sempre o 4º homem ao lado daqueles que se dispõem a ser fiéis, como foi o Senhor presente na fornalha junto com os amigos de Daniel. No capítulo 6, fala que como Deus guarda os seus filhos quando eles permanecem em oração. Daniel, capítulo 10, do verso 10 ao 14, nos mostra que muitas vezes as nossas orações demoram, não é porque Deus não nos ouviu, é porque existe uma guerra no mundo espiritual e nós, como vimos em angelologia, precisamos superar e precisamos acreditar no Senhor, ainda que parece demorar a sua resposta. Daniel, no capítulo 12, verso 3, nos fala de uma outra grande lição, já no final do seu livro e no último capítulo. Há uma promessa. Exatamente, irmãos, há uma promessa para aqueles que busquem ao Senhor, para aqueles que adoram a Deus, de resplandecerem no tempo da manifestação do Senhor em sua glória diante dos povos. Se juntarmos, por exemplo, o verso 13 desse capítulo 12, vamos ter: só teremos razões para louvar ao nosso Deus, permanecendo fiel em seus caminhos, à semelhança de Daniel. A fidelidade de Daniel é notória. E é por isso que quando lemos o livro de Daniel,
3 verdades são claras acerca do Cristo que viria ainda. Primeiro, Daniel nos mostra que Cristo é a pedra que esmuçará os reinos deste mundo. Está lá no capítulo 2. Daniel nos mostra que ele seria o Filho do Homem, que recebeu domínio e glória e o reino da parte do ancião de dias, no capítulo 7. E no capítulo 9 nos fala que ele é ungido, que será morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então, esse é o livro de Daniel exposto aqui para nós, concluindo a nossa saga aqui de livros proféticos, profetas maiores. Na próxima aula já teremos os profetas menores, iniciando através do profeta Oséias. Até lá!